São duas notícias falando sobre mercado de transferências no final desta terça-feira. Afinal de contas, o Brasileirão está acabando, está chegando aquela época em que a gente vai falar muito sobre não vamos dizer chamar de reformulação, não, e nem de montagem, né, das contratações para o elenco do ano de 2023 no Fluminense. E uma delas, das possíveis saídas, que a gente falou aqui mais cedo, inclusive, tem um outro vídeo falando sobre isso aqui, é sobre John Arias. Exatamente, essa possível saída de John Arias, o Sporting, né, o Sporting tem o desejo de contar com o jogador lá em Portugal, notícia que veio lá do jornal O Jogo, lá de Portugal, e que agora a gente fala daqui do Brasil, porque, bem, a notícia de lá era de que John Arias, de que o Fluminense faria uma investida, o Sporting faria uma investida no jogador do Fluminense. Aqui do Brasil, o GE. Globo conseguiu apurar e disse que, enfim, não existe no momento nenhuma negociação em andamento para a saída de John Arias. Isso seria algo meio que interno do Fluminense. Acho que essa assim, tá certo o GE de trazer isso, né? Ou seja, não existe qualquer saída de John Arias por agora já negociado, mas na matéria lá de Portugal falava que a investida viria em janeiro, ou seja, meio que o Fluminense internamente ele falando que não recebeu proposta nenhuma, mas a matéria de lá também dizia que não teve proposta nenhuma, ou seja, essa parte específica, né, da notícia ali diretamente era meio que já esperado. O Fluminense não recebeu nada, John Arias ainda não recebeu nada, talvez, mas não tem nada por enquanto. Seria algo para janeiro, né? A notícia principal era o interesse do Sporting. Porém, numa matéria do Netflu, o John Arias, a matéria do Paulo Brito, ele afirma que John Arias revelou a amigos que não deseja sair do Fluminense. Esse é o título, inclusive, da matéria. Segundo a matéria do Netflu, o jogador conversou com amigos próximos e está muito feliz aqui no Fluminense, está vivendo a melhor fase da carreira, está adaptado ao Rio de Janeiro e espera sim permanecer no Fluminense para a próxima temporada. Bem, isso é a notícia do Netflu. São notícias assim, o Sporting querer, normal. John Arias querer ficar não é tão normal, mas em termos assim, se ele tem um salário ok, se ele está satisfeito e com 25 anos ele não quer ir jogar, tipo, na Série B, na Série C da Europa, dá pra gente chamar o Sporting da Série C da Europa, porque é o campeonato português, que não é tão alto, e enfim, não é um time que está ali recorrentemente em fases finais, de Champions League, nem nada disso. Para ele tá interessante, então faz sentido ele ficar. Vamos ver até quando dura isso, vamos ver na hora que chega a proposta, é o que eu sempre falo também, né? O jogador quer muito ficar, tem um sonho de conquistar títulos pelo Fluminense, etc. Até, meu amigo, chegar ali, o documento lá assinado pelo presidente do esporte, você vê a quantidade de zeros que tem. Aí fala, eu queria muito, mas infelizmente não vai rolar. Enfim, então a gente fica de olho nisso também. Esse daqui é o Giro de Notícias, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. E vamos... tem outra notícia ainda nesse vídeo, mas eu vou mostrá-la depois, eu vou comentá-la depois da vinheta. Pô, considera aí se inscrever aqui embaixo, isso ajuda bastante o canal e te ajuda também, dar um like aqui embaixo. Você fala, pô, o like é só pro canal? O YouTube, ele reconhece o seu interesse também por parte do conteúdo que você engaja. Então, você apertou o like em vídeo de Fluminense, ele vai, pô, esse cara torce pro Fluminense, enfim, vai sinalizar e vai te oferecer mais conteúdos desse tipo. Uma outra situação que eu preciso comentar com vocês é que eu recebi, antes de falar da outra notícia, é que eu recebi este quadro aqui do cartunista tricolor. Muito melhor, inclusive, que a minha cara ficar aparecendo aí. Eu mostrei esse cara. Cara, que quadro excepcional! O Edu mandou esse quadro pra mim. É o quadro do último gol de Fred, né? Assistência de Martinelli, né? Passe de Martinelli, escrito Faz Eterno. E o Fred batendo, o Cássio não chegando na bola, desvio aqui no zagueiro. Enfim, cara, é uma qualidade absurda. Olha a qualidade disso daqui, cara. A qualidade do design do negócio, esqueci o nome, da caricatura, não dá pra chamar, enfim, do desenho, da ilustração. Olha isso daqui, cara, arquibancada lotada, todo mundo, ao último gol de Fred contra o Corinthians, o quadro assinado pelo cartunista tricolor. Aí você pensa assim, Gabriel, eu também quero ter esse quadro, o que eu faço? Pô, eu vou deixar o contato do Edu aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Ele, por enquanto, ainda só vende no Instagram.
o que faz com que ele venda com um preço bem mais barato do que ele poderia vender isso daqui, porque ele fez a ilustração inteira, ele fez a ilustração e o quadro chega assim na sua casa. Tipo, óbvio, chega embalado, né? No caso, tem a embalagem está aqui. Mas o quadro já chega prontinho, ó, e a parte de trás dele é só, pô, mete o parafusozinho na parede, ele já trava aqui, ou pode usar dupla face também. Eu recomendo o parafuso, acho que é melhor, mas dá pra usar dupla face. Cara, muito maneiro que o Edu me mandou, muito obrigado. Cartunista Tricolor, lá no Instagram, é só pesquisar, mandar o direct lá pra ele, que ele já vai providenciar tudo pra você, pra poder fazer a compra. Como eu falei, tá? E não esquece de mandar lá vir pelo Raiz Tricolor, porque o Edu é parceiro, enfim, vai te dar um atendimento especial ainda. Se você também não mandar, ele provavelmente também vai te atender especial, porque ele é gente boa, mas... Enfim, vocês entenderam. Vai lá, vou deixar o link aqui, dá uma moral também, o trabalho do cara é excepcional. Tem outros gols lá que você pode escolher também, ele tá até fazendo alguns gols também. E assim, acho que tem um valor diferente, mas talvez você pode até pedir um gol pra ele, mas aí é um pouco mais caro que ele tem que fazer a ilustração inteira. Nem sei se tem isso não, mas acabei de inventar aqui um mercado pra você, Edu, se vira aí. Enfim, vamos pra próxima notícia. Então, a outra notícia é sobre Juninho Capixaba. Depois de Juninho Capixaba ser citado por alguns tricolores, né? Na verdade, ele meio que já estava no noticiário do Fluminense, porque o São Paulo pretende ir atrás dele para a temporada que vem, porque o Reinaldo provavelmente dirá não ao São Paulo, né? Já fez contraproposta, etc. O São Paulo falou que não vai entrar em leilão. Bem, dito isso, com essa negativa, vamos dizer assim, de Reinaldo, o São Paulo está entrando em contato com o Juninho, o São Paulo está entrando em contato com o Juninho Capixaba, então ele já estava ali no noticiário do Fluminense dessa forma, né? Ligado. E na verdade eu nem abri o Twitter, eu recebi esse print num grupo de WhatsApp, e aí falei, pô, vou sempre conferir, né? Porque o Melão tem fakes lá do Melão e etc. E abri a notícia e tá lá, @Rádio Melão, lateral esquerdo, Juninho Capixaba do Fortaleza entra na mira do Fluminense para 2023. Para quem não conhece, né, de repente, até esse dia eu falei com um torcedor do Atlético, falei, caraca, é até estranho, tipo, melão, que é isso? Um melão com boné do Fluminense? Mas é o Luiz Melão, o perfil dele, gente boa pra cacete, tá sempre por aqui também no YouTube, no canal de Saudações Tricolores, deu essa notícia. Então assim, Juninho Capixaba começa a entrar na mira do Fluminense. Eu tinha feito um vídeo já citando o Juninho Capixaba como uma das opções, né, pro Fluminense. Ele foi comprado pelo Grêmio em 2000, e agora eu esqueci exatamente o ano, mas há mais ou menos 3 anos, acho que foi 2019, ele foi comprado, assinou um contrato até 2023, 4 milhões de reais que o Grêmio pagou ao Corinthians, e o contrato dele vai até fevereiro de 2023. É um contrato meio estranho, né, terminando em fevereiro. Pois bem, aparentemente a atual diretoria do Grêmio não tem intenção de ficar com o Juninho Capixaba, então ele deve sair mesmo fazendo um bom, assim, isso é uma coisa inexplicável para mim. Ele fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza e não vão renovar com ele, não sei se ele não quer renovar com o Grêmio também, assim, negócio meio esquisito, mas enfim. Ainda não se sabe se a nova diretoria, porque o Grêmio também tem eleição agora nesse ano, se vai querer ou não ficar com o Juninho Capixaba, se vai fazer um esforço para renovação. Fato é, até fevereiro, o Juninho Capixaba pertence ao Grêmio, ele está emprestado ao Fortaleza. Além do São Paulo, que já foi sinalizado, e de repente até o Fortaleza querer entrar nesse jogo também, o Cruzeiro também tem interesse em Juninho Capixaba. Isso por quê? Porque Matheus Bidu, que foi emprestado para lá, tem um valor muito caro, segundo o Cruzeiro, Matheus Bidu do Guarani, e não fez assim um destaque tão absurdo na Série B a ponto de valer o investimento do Cruzeiro no lateral esquerdo do Guarani. Que, por sinal, eu acho que seria uma outra aposta do Fluminense interessante pra gente mirar. Eu sei que o scout do Fluminense já trouxe essa informação aqui há aproximadamente 6, 7 meses. O scout do Fluminense avalia muito bem o Matheus Bidu. Só que enquanto ele estava no Guarani, o Fluminense não tinha conseguido uma compensação ali legal com o Guarani para conseguir a contratação dele. Acho que, inclusive, é um que o Fluminense pode ir atrás em breve, tá? Não duvidaria, não. Tentar também emprestar ou efetuar uma compra, acho difícil porque o valor é mais alto, mas um empréstimo ali por ele, com a opção de compra fixada, acho que é possível também. Sobre Juninho Capixaba, sobre Reinaldo, uma avaliação rápida entre os dois, tá? Novamente, quando eu vou fazer a avaliação aqui, eu não vejo só os números, eu não vejo só a minha opinião, vou buscar a avaliação de pessoas que cobrem os times. Mas como é uma avaliação bem prévia, acho que um resumo ali é o seguinte: Reinaldo, você tem prós e contras para os dois, tá? Os dois são laterais extremamente ofensivos, o que é algo positivo para Fernando Diniz do jeito que ele joga. Mas quando você começa a diferenciar os dois, Juninho Capixaba tem 25 anos, Reinaldo tem 33. O momento de Reinaldo, ele é melhor.
Reinaldo é um lateral bem mais experiente, muito melhor nos números. As temporadas de Reinaldo de números ofensivos são muito boas. Se bobear, em números ofensivos, deve ser o melhor do Brasil. O melhor número ofensivo do Brasil em gols e assistências. Assim, é um nível absurdo. Então ele te entrega algo que você sabe exatamente o que vai conseguir. Qual o problema de Reinaldo? A sequência. O custo de Reinaldo é um custo normal para um lateral esquerdo que tenha os números que ele tem e que joga tanto tempo em time grande, etc. Enfim, que você sabe, Reinaldo você contrata sabendo exatamente o que você vai ter. Já no caso de Juninho Capixaba, o problema de Reinaldo é o quanto mais tempo vai passando, mais vigor físico, a idade vai pesando, então você não tem a segurança, por exemplo, de pegar e meter um contrato de 2 anos com o Reinaldo. Será que no ano que vem ele vai ter esse mesmo rendimento físico? Será que daqui a 2 anos, em 2024, ele vai ter esse mesmo rendimento físico que vai possibilitá-lo ter esses números tão bons, essa qualidade? Enfim, eu não garanto. Acho que esse é o problema hoje de Reinaldo, essa é a dúvida em relação a Reinaldo. Agora, você sabe exatamente o que você vai ter com ele, uma estabilidade, não é um lateral espetacular, mas é um lateral estável. Quando você vai para Juninho Capixaba, é um lateral que fez o ano da vida em 2022. É jovem, ou seja, tem muito para poder crescer ainda. Só que a carreira é marcada pela instabilidade nos últimos anos. É ter ido muito mal no Bahia, mas aí foi comprado pelo Grêmio, aí no Fortaleza ele vai mal, mas depois vai bem, enfim. É um lateral instável, é alguém que você não contrata sabendo e tendo a certeza do que ele pode entregar. E ele é jovem. Assim, ou seja, que essa instabilidade e a falta de experiência podem ser um peso. Por outro lado, no caso de Juninho Capixaba, você tem a questão de que daqui a 2, 3 anos ele pode amadurecer. Tá no meio do caminho em relação à idade, tá? Mas Samuel Xavier, por exemplo, é um exemplo disso. Ele chega aqui ao Fluminense, talvez, ele já tinha jogado no Atlético Mineiro, mas é o lateral que ele chega aqui no Fluminense para ser titular, com uma moral bem grande, etc. Vai muito mal e consegue subir porque era um lateral um pouco mais experiente, etc. E tem um vigor físico muito bom. É um pouquinho mais velho, no caso. O Juninho Capixaba pode fazer qualquer um dos dois caminhos. Pode ser... Eu até comparei lá no WhatsApp, estava falando de perfil de contratação e como é muito difícil quando você vai para um perfil de contratação. O que o Fluminense quer? O Fluminense quer nesse momento um lateral esquerdo experiente, forte, que vai entregar a estabilidade da posição? Ou o Fluminense quer uma aposta que vá render na lateral esquerda durante um bom tempo? Tem que ver qual o perfil que quer. Por exemplo, contratações de perfis parecidos ali, tá? Você tem David Braz, que para mim não deu muito certo no Fluminense, tem Germancano, são 2 jogadores de mais de 34 anos. Você tem jogadores jovens sul-americanos, você tem Fernando Pacheco, você tem John Arias. Um deu certo, o outro não. Então, assim, você tá vendo? São perfis Natan e você tem... sei lá, um outro ali, um Iago Felipe. Você tem alguns jogadores ali em que acabaram funcionando melhor no Fluminense e outros que não funcionaram. Então não é uma ciência exata, né? O futebol não é uma ciência exata. Mas o Fluminense tem que ter noção do perfil. Qual é o perfil que ele quer? Acima de tudo, qual é o perfil que ele já tem, considerando que o Fluminense vai contratar um lateral esquerdo, porque o outro, em teoria, ele já tem o Cristiano. Qual é o perfil do Cristiano? É esse perfil de quem ainda pode desenvolver, que está faltando mais experiência e estabilidade, segundo citou o Diniz? Ou é o perfil de um lateral que já é experiente, já tem, e está faltando só mesmo um desempenho maior ali de tempo jogando? Enfim, eu não sei. Então o Fluminense tem que entender isso. São 2 bons laterais. Eu acho que um tem a idade um pouco mais avançada, mas até hoje não deu problema nenhum físico, o Reinaldo, né? E já está acostumado a jogar aqui no Rio, em São Paulo, em times de grande pressão e de grande mídia também, que buscam objetivos de brigar na parte de cima da tabela. Já jogou com o Diniz. Juninho Capixaba não, ele vem de um degrau mais abaixo, né? Tem a pressão da torcida do Fortaleza, mas está acostumado a uma briga mais embaixo da tabela, em que pese o Fortaleza ter brigado ano passado no topo da tabela. Todo mundo concordou de que não era o Fortaleza estar ali, não era a missão dele estar ali. E ainda tem o fator de ser mais desconhecido assim, nesse ponto da comissão técnica, mas acho que isso, o scout serve exatamente para isso. Sua opinião, aqui embaixo no comentário. Até a próxima. Valeu.